pessoal! Bem-vindos a 2019! Perguntas e respostas! Espera aí, sejam bem-vindos! Olá, gente! Temos um monte de perguntas. Hoje estamos recheados de perguntas. Me fala se vocês estão ouvindo. Olá, Cláudia! Tudo jóia? Você está me ouvindo, Cláudia? Olá, Kelly! Olá, Vanessa! Estava aí em Uberlândia. Todo mundo me ouvindo? Fátima, Juliana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa live sobre perguntas e respostas. Temos muitas perguntas, de novo, interessantíssimas, porque vocês arrasam nas perguntas. E eu vi que agora tem um recurso aqui que parece que eu posso abrir para pergunta agora. Oi, Bruna, eu não escutei seus áudios, mas daqui a pouco eu escuto e respondo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, que legal. Bem, gente, vamos começar? Vocês vão me ajudando, que perguntas e respostas tá bem interessante. E eu quero a ajuda de vocês de novo, para vocês poderem, assim, né, contribuir, pensar um pouquinho. Cara, se fosse eu, o que eu faria? Que conselho eu daria para essa pessoa? E aí a gente vai aqui juntando forças, né? Vamos lá, então. Renata, como se defender de ofensas de pessoas da família e de fora? E aí, gente, vocês passam por isso também? Às vezes pessoas que você gosta muito, às vezes pessoas que você nem gosta tanto. Vai lá, aquele ser humano, aquele serzinho vai lá e te critica, te dá aquela alfinetada. Aí você pensa assim, não posso matar, mas dá vontade de matar o outro ser humano, não dá? Ah, não posso matar o outro ser humano, mas assim, como é que eu faço então, né, pra me defender de ofensas das outras pessoas? E talvez isso aconteça com vocês também. Bem, o que eu poderia dizer para essa seguidora é o seguinte, eu sei que é treta, eu sei que é bem difícil a gente entender isso no primeiro momento, mas quanto mais você vai desenvolvendo, sabe, seu autoconhecimento, sua educação emocional, mais você vai aprendendo a lidar com ofensas de outras pessoas. Inevitavelmente isso vai acontecer. E a dica que eu dou aqui para você é o seguinte, a primeira gente, quando alguém te ofende, ela não tá necessariamente querendo dizer de você. Ela tá sempre dizendo mais dela do que sobre você. Porque eu penso assim, existe 1000 maneiras de uma pessoa falar ou de falar alguma coisa assim pra você, te dar um toque. E se a pessoa escolhe te ofender, isso tá dizendo que ela tem um problema muito sério com ela. Então, colega, a primeira dica para você se defender das ofensas, se dá um tempo, começa a perceber que aquilo tem muito mais a ver com a pessoa do que com você. Segunda coisa importante, nada de ping-pong, entendeu? A pessoa te bate, aí você bate de volta, porque isso daí vai dar uma treta muito maior. Então, te ofendeu, você pode simplesmente responder assim, olha, o jeito que você tá falando comigo tá me ofendendo, então acho melhor a gente parar essa conversa por aqui. Então, uma maneira de responder a ofensa é parar a ofensa, ou seja, você se retirar mesmo. E aí não tem, como se diz, né? Quando um não quer, dois não briga, não é? Ou é isso, quando um não quer, dois não briga, é isso mesmo. Então, uma ótima forma isso, de você cortar a ofensa, você dizer, camarada, nesses termos a gente não conversa, tá? Mas pensa bastante nisso, tá, gente? Quando uma pessoa tá mal, ela ofende, ela agride o outro, mas isso diz mais dela do que sobre você. Bem, vamos mais? Próxima pergunta. Olá, Ivane, Andressa, Selma, Nice, Lu, Beatriz, Fátima, todo mundo que entrou aí, um beijinho. Pode deixar, eu vou salvar, às vezes eu não consigo salvar a live, porque às vezes dá problema aqui no Instagram, mas prometo que eu vou procurar salvar e colocar lá no YouTube. Falar nisso, se você não tá lá no YouTube, vai lá, YouTube Renata Tanus. Vamos lá, próxima pergunta. Me sinto triste quando vejo todos ao meu redor namorando e eu sinto inveja. Não queria sentir assim. Ai, gente, inveja. Eu tava conversando com uma amiga agora há pouco, a gente foi ali na Água de Coco, a Jéssica, acho que a Jéssica ainda não entrou aqui não. A gente tava lá na Água de Coco, a gente tava conversando um pouquinho sobre isso, né, sobre a danada da inveja. E, gente, inveja é um sentimento que a gente não quer sentir, né? Claro que não, né? Nossa, o pessoal tá namorando, nossa, fulano casou e eu não. Aconteceu uma coisa, fulano conseguiu assinar uma promoção no emprego e eu não. E isso começa a causar inveja. A inveja, gente, ela tem muito a ver com a minha insatisfação sobre a minha realidade.
E o que eu queria dizer para essa seguidora é o seguinte: olha, eu sei que não dá pra falar assim, olha, não sente inveja do outro, não, porque isso vai ser impossível. Você vai sentir porque você tá sentindo uma insatisfação nesse momento. Então, o que eu te aconselho é começar a perceber o que tem de bom em estar solteira. O que tem de positivo, o que você pode, o que você pode nutrir estando solteira, que talvez acompanhada você não poderia, né? Então, eu quero que você comece a pensar em outra perspectiva. É uma realidade, você tá solteira, você quer namorar, você deseja namorar. Mas é mais ou menos assim, gente. Quando a gente fica muito focado em uma coisa, quero demais namorar, a gente começa a ficar meio desesperado, sabe? E aí a nossa, vamos dizer assim, nosso termômetro do que eu aceito, do que eu não aceito, começa a ficar meio falho. E aí eu quero tanto namorar que aí aparece um embruste. E aí eu falo, ele mesmo, porque pra mim o importante é estar namorando. Pera lá, gente, aí não vale, né? Porque se você estiver com alguém só para estar com alguém, isso significa então que você está cometendo um erro muito grande. E uma outra coisa, não necessariamente porque alguém namora, essa pessoa é feliz. Eu tava lendo um livro que fala muito sobre isso, né? Que parece que quando você está em um relacionamento, parece que automaticamente, né? Você é uma pessoa bem-sucedida no quesito emocional. Não, tá? O que eu considero é o seguinte: você é uma pessoa bem-sucedida emocionalmente se você está solteira ou se você está em relacionamento. Isso independe. O que faz a grande diferença é você estar, assim, feliz na situação que você está. Então, assim, você pode continuar projetando, desejando pra você que você tenha um namorado, que você case, tá tudo certo. Mas não esqueça da outra parte. E a outra parte é começar a reconhecer o que tem de maravilhoso em estar onde você tá. Porque existe um motivo pra você estar solteira nesse momento, né? Ou pode ter um motivo, por exemplo, que eu acredito, que é para você se conhecer um pouco mais, para você se dar um tempo de fortalecer talvez o seu emocional, porque quando a gente está com outra pessoa, não é que a gente não vai fazer isso, vai, mas só que às vezes tem um esforço maior. Se eu já estou muito enfraquecida, a chance é que quando eu arrumo uma pessoa, eu continuo enfraquecida. Tá fazendo sentido? Sentido é ótimo, sentido. Olá, Estela, quanto tempo, né? Tô aqui de volta nas lives. Bem, vamos para a próxima pergunta. E acredite se quiser, uma outra seguidora, a pergunta foi: Renata, como lidar com a inveja? Eu falei, vixe Maria, é treta. Então, como é que a gente lida com a inveja? Primeira coisa, a gente lida olhando para a inveja como uma amiga. Do tipo assim, nossa, a inveja tá me mostrando que existe alguma coisa que eu desejo muito e ainda não concretizei. Então, a primeiríssima coisa é você lidar com a inveja não como aversão, mas como uma boa, vamos dizer, um bom termômetro que tá te mostrando uma coisa, que tá te mostrando uma coisa que você deseja. Feito isso, agora você vai focar em você. Em vez de ficar focando no outro, que a inveja faz muito isso, né? Fica focando no outro, falando assim, por que o outro conseguiu, né? O outro tem a vida melhor. Então, você vai voltar pra você. Como eu posso fazer para conseguir isso que eu tanto desejo? Eu acho que pelo menos é assim que eu lido com a inveja, tá? Claro, gente, sou um ser humano, também tenho inveja. Pô, claro que eu também tenho inveja, né? E aí eu lido dessa maneira. Eu lido pensando assim, olha, por que eu tô com inveja disso, né? O que isso o que tá incômodo em mim, né? O que eu gostaria de ter e como eu posso fazer para adquirir isso, ou para ter isso, ou para ser assim. Então, acho que a gente precisa de muita humildade, de reconhecer a inveja e muita humildade também de dar o próximo passo, de pensar assim, nossa, como é que eu posso conquistar isso que eu tô invejando, que eu tô querendo pra mim, né? E eu entendo, gente, que quando a gente tem inveja, não é que a gente não quer que o outro tenha, né? Mas é que a gente quer aquilo pra gente, né? A gente, eu quero isso também. Então, é algo natural e super esperado. Agora, o drible como é que eu vou trazer isso, como é que eu vou fazer isso ser positivo, ok? Olá pessoal. Próxima pergunta. Achei essa pergunta bem legal. Fala assim, como ter mais autocontrole, ser mais paciente e menos estressada? Conta aí pra mim, gente. Vocês acham que vocês têm autocontrole? Você acha que você é uma pessoa assim controlada, uma pessoa equilibrada? Ou você acha que não? Que você é uma pessoa super estressada, qualquer coisinha te irrita pra caramba? Conta aí pra mim. Olha, eu vou dar o meu depoimento, assim. Eu acho que eu era uma pessoa muito estressada. Ainda tenho traços de estresse também.
de ansiedade e tal, ainda mais coisas que assim, que não estão sobre o meu controle, abre aspas, né? Então, assim, eu ainda tenho isso, mas só que eu fui percebendo que com a educação emocional, né, que é isso, a gente descobrir as nossas emoções, a gente descobrir um pouquinho, assim, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, acaba que traz um maior controle. E foi isso no meu caso, né, foi assim que eu consegui. Olha só, a Diane, que é lá de Monteiro, olá! Ela disse que ela não tem muito esse controle, né? E que gostaria de ter. A Lua tá falando assim, acho que é Luana, não é? Eu tô no processo entre ser calma e estressada. Lu, você sabe que isso é legal de você dizer? Porque realmente é um processo. Eu vejo assim, que eu era mega estressada, assim, sabe? Eu acho que eu era muito estressada. Nossa, isso desde do colegial, vamos dizer assim. E depois no processo, o que acontece? Você vai de um extremo ao outro. Pelo menos comigo foi assim. E eu observo as pessoas assim também. A gente experimenta estar num extremo, a gente vai para outro extremo. Mas assim, aí dali a pouco a gente acha o nosso meio termo. Mas assim, como é que faz então, Renata? Como é que faz para sair desse estresse, sair dessa ansiedade e ter um pouco mais de controle emocional? E aí minha dica é o seguinte, você precisa começar a aprender a observar as suas emoções. O que te fisga? O que para você assim é o seu ponto de vulnerabilidade, seu ponto de fraqueza, por exemplo? Então vamos supor, talvez para você uma coisa que te estresse muito seja atrasos. Vamos supor que seja assim, né? Então, eu me conheço, eu sei que isso daqui me estressa, atrasos e é o meu ponto de vulnerabilidade. Então, procura assim, se você já sabe que a outra pessoa atrasa muito e isso vai te tirar do eixo, converse com ela antes. Olha, deixa eu te falar, eu me estresso com isso. Então, eu acho que muito assim desse processo de ter mais calma é você primeiro saber o que tira a sua calma. E quando você sabe o que tira a sua calma, você começa a criar estratégias para que isso não aconteça. Então, quanto mais você compreender as suas emoções, mais compreender como você funciona, mais calma você vai ter. E aí eu percebo que tem uns jogos psicológicos, né? Outra live a gente pode falar um pouco sobre isso, que os jogos psicológicos às vezes nos convida para ficar muito estressada, né? Então, dá uma olhadinha nos jogos, depois eu vou passar para vocês, também é muito importante. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. A Cláudia disse assim, eu sou estressada, desequilibrada, explosiva e às vezes perco o meu controle e a razão. Nossa, Cláudia, então tá assim, está no meio no limite da tampa da panela, não? Cláudia, começa a pensar, o que tá me deixando, tirando tanto meu equilíbrio e o que me traz equilíbrio. Uma coisa que pra mim, Renata, funciona é meditação, me traz muito equilíbrio. Quando eu tô ansiosa, estressada, nada melhor pra mim do que meditar. E às vezes assim, eu fico assim, né? Vamos relaxar, aí eu fico, minha cabeça fica falando assim um tempão. Eu não sou do tipo de pessoa que chega, faço assim e já viajo, né, já relaxo, não. Às vezes se eu tô muito estressada, vou ficar conversando aquele diálogo interno e tudo bem, a gente pode escutar o diálogo interno e depois, né, e depois dar o próximo passo, que aí é a gente equilibrar. Olá, Jéssica! A BR disse assim, a época que acumula-se estresse em áreas diferentes, daí é mais difícil manter o equilíbrio. É porque é como se fosse assim, você tá desequilibrado em uma área, efetivamente você vai desequilibrar em outras, se você não se equilibrar nessa área. Por quê? Porque nossas áreas todas, gente, são muito interligadas. Se você tá ruim no relacionamento, você pode esperar que a sua profissão vai acabar sentindo isso. Por quê? A gente é um ser humano só, né? Somos nós que estamos ali, a gente acredita que não. Tem a Renata profissional, tem a Renata do relacionamento, tem a Renata filha, mas só que na verdade é só uma Renata, aqui um exemplo, né? Então se eu estiver mal no relacionamento, minha profissão vai sentir também, né? Vai sentir mesmo que mais ou menos, a filha, a Renata, também vai sentir. Então, se a gente consegue perceber como a gente está e já ir ajeitando, é tudo de bom. Mas, gente, nada de obsessão do tipo, nossa, tem que ser ótima, sempre zen. E não acredito nisso, não. Não acredito. Acho que a gente merece, sim, momentos de estresse.
eu acho que como a gente merece momentos de relaxamento, né? Então, eu não sou 880 não, tipo assim, nossa, você tem que ser uma pessoa super equilibrada, pessoa que respira, fala calmamente, uma pessoa que não nada te estressa. Ah não, esse é um robô, você é uma pessoa estranha e no mínimo chata. Então, tem assim, tem a pulsação da vida. E a pulsação da vida às vezes nos pede sim alguns momentos de estresse, mas que possa ser, em vez de ser altos e baixos, muito assim distantes, que possa ser uma coisa mais equilibrada. Gi, não fica com raiva não, tá bom? Não precisa ficar com raiva não, que não perdeu muito não. Olá, Adriano, que bom você aqui, que coisa boa. Vamos lá, próxima pergunta. Ó, como conviver bem com o pai do meu bebê depois da separação, depois de tanta mágoa? Olha só, essa seguidora então, ela tá contando pra gente que ela tinha um relacionamento, esse relacionamento acabou, e agora como é que ela vai conviver bem com esse pai da neném dela, né, do neném dela? E o que eu fico pensando é o seguinte, a gente confunde muitas estações. Então, e aqui existe uma coisa que é bem importante de você separar. É o seguinte, uma coisa é você com o homem. O homem que você se relacionou com esse homem que te trouxe essa filha, né? Então, é a relação homem e mulher. Isso daqui é uma relação. Outra relação diferente é pai e mãe da criança. Por que é importante para você que você tenha essa separação? Que você não confunda as estações. Porque se você coloca tudo no mesmo pacote, existe um risco de você começar a confundir o que ele te fez como homem com o que ele faz quanto pai, entende? Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer, se você quer ter um bom relacionamento com o pai da sua filha, é o seguinte, ele é o pai da sua filha. E ele já foi um homem na sua vida, agora ele é o pai da sua filha. E é nessa circunstância que você precisa conversar com ele. Nada de prestar conta sobre o que cada um tá fazendo emocionalmente, se tá em relacionamento ou não tá. Gente, isso não diz respeito. O que diz respeito é assuntos que tem a ver com a sua filha ou com o seu filho. Só isso que diz respeito ao casal. E é importante que esse casal esteja em equilíbrio, né? Que esteja no tipo assim, olha, aqui a gente tá no bem comum que é pra criança. Então, a primeira coisa que eu te dou de dica é assim, separa. Uma coisa são os traumas que você teve com esse homem. Outra coisa é o pai dela, ou o pai do seu menino, né? Então, é uma coisa completamente diferente. Saiba separar isso. Olá, Diego. Olá, primo. Bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Rê, será quando dá errado com o ex, por mais que amamos e fizemos dar certo, é porque Deus está reservando algo melhor? E aí, gente, você acha que quando, assim, duas pessoas se amam, você faz tudo pro negócio dar certo, e parece que o negócio, assim, não desenrola, não dá certo, parece que tem, sabe, eu ouvi uma expressão agora em Minas, que assim, parece que enterrou uma cabeça de um burro. Fala que lá em Minas é assim, quando a cidade não vai pra frente, eles falam que enterrou uma cabeça de um burro, de um jegue, eu acho, de um jegue. Então, às vezes tem relacionamento que parece assim, né? Gente, o relacionamento não vai pra frente. Meu Deus, isso aqui foi uma macumba que fizeram? Por que esse negócio não vai dar certo, né? E a seguidora pergunta, né? Será que Deus tá reservando alguma coisa melhor pra mim? Bem, eu não sei o que Deus tá reservando pra você. Mas eu sei que você tem o poder de reservar muitas coisas boas pra você. Um relacionamento não é que não deu certo. Ele deu certo pelo tempo que ele existiu, né? Agora você está com a possibilidade de viver novas relações. E aí você precisa pensar, você se permite ter relacionamentos melhores daqui pra frente? Porque eu acho que a maior permissão, acho que nem é divina, é uma permissão aqui de dentro, do nosso coração. Acho que é o primeiro ponto para Deus aí dar uma empurradinha. Então a pergunta para você eu me permito viver coisas boas daqui pra frente? Porque se você se permitir, pode ter certeza que muita coisa boa vai acontecer daqui pra frente. Olá, Ivy. Vamos mais perguntas? Gente, se vocês quiserem me fazer perguntas aqui, enquanto eu não dei conta de compartilhar aqui, se vocês quiserem ir me fazendo perguntas por aqui, eu vou respondendo vocês também, tá bom? Olá, Selma. Então vamos lá, próxima pergunta. Sobre amizade, hein? Vamos lá? Minha amiga diz que todo homem trai, inclusive meu boy, mas confio nele.
Vale ter gente assim por perto? E aí, gente? Você acha que vale ter amiga por perto que diz que todo homem trai, inclusive o seu? Conta pra mim, sim ou não? Você aturaria essa amizade? Não aturaria? Como é que ia ser pra você, hein? E afinal de contas, você acredita que todo homem trai? Aqui ficou uma pergunta, hein? Conta aí pra mim, você acredita que todos os homens traem ou não? E o que acontece que eu percebo é o seguinte... E eu falo isso 1, 2, 3 milhões de vezes e eu continuo fazendo, né? Aqui, a Gi disse assim, eu não aturaria. Pois é. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente permite estar perto da gente. Entenda o seguinte, não é que tem que ser pessoas perfeitas. As pessoas que estão em volta da gente não precisam ser perfeitas, mas precisam ser pessoas que assim, que nos levam para cima. Porque se são pessoas que nos levam sempre para baixo, fica diminuindo, e aí talvez não seja bom, né, se manter perto. A Estela disse assim, não pode generalizar, né? Pois é, Estela, não pode generalizar. Mas essa amiga parece que insiste em generalizar, né? A gente disse assim, não, porque eu ainda acredito que todo homem não trai. Eu não acredito que todo homem trai. Cecília, também não acredito que todo homem trai. Na verdade, o que você pode fazer quanto à amizade, né? Eu fiquei pensando quando eu recebi essa pergunta, o seguinte, cara, se a pessoa tá perguntando pra mim se vale a pena ou não continuar essa amizade, com certeza pra ela não vale a pena. Por quê? Se ela soubesse, assim, que apesar da amiga ter essa crença limitante que todo homem trai, é uma pessoa boa, é uma pessoa bacana, ela nem ia levar em consideração, ela ia tentar ajudar essa pessoa a mudar o mindset dela, mudar a forma dela pensar e então ia continuar a amizade, vocês não acham? Mas só que ela pergunta isso. Então, eu já diria pra você, cara, se você tá em dúvida se essa amizade vale a pena, talvez ela realmente não valha, né? Não vale a pena. E uma coisa que eu acho legal, assim, de vocês pensarem gente, a gente não precisa de amigos perfeitos. A gente também não é perfeito, né? Eu tenho um amigo que tem uma crença limitante, eu posso ajudar ele a questionar, pera, por que você acha que todo homem trai? Pera, por que você acha que meu namorado trai? E isso vai somando nas relações. Agora, se é uma amizade que você se sente sempre pra baixo e você não tá muito afim de insistir, beleza, gente. A gente não é obrigado a ser amigo das pessoas, deixa eu te contar. Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo. Você não é obrigado a amar todo mundo. Não, de jeito nenhum, longe disso. Então, você pode simplesmente não querer algumas amizades. E outras que vale a pena, você pode trazer para perto e ajudar essa pessoa a evoluir, como ela pode te ajudar também. Vi que eu recebi algumas perguntas. A Gi perguntou assim, todas as mulheres são iguais? Não, então todos os homens também não. Ótima resposta, Gi. Olá, Lidiane. Beijão. Josi perguntou assim, oi, Rê, o que fazer quando você tem certeza que as atitudes do seu parceiro está errada, mas você não consegue tomar uma decisão? Pode ser que ele tenha me manipulado muito e eu esteja fragilizada. Josi, olha só, você tá justificando a sua não ação, tá? E tá já falando que ele é errado. Então, eu acho que tem muito... já tá muito rígido do Josi. Então, vamos pensar o seguinte. Tá, a atitude dele tá errada. Você tem certeza que tá errada. Certeza em relação a quê? Em relação ao que você acredita, em relação talvez até ao bom senso. Então, tudo bem. Agora, segundo passo. Será que não tá na hora de vocês conversarem sobre isso? Sobre uma atitude que te incomoda e talvez te impacta diretamente no seu que né, Josi? Então, assim, se você se coloca como, não, eu tô frágil e talvez foi porque ele me manipulou e aí não quer conversar sobre isso, entenda que é como se assim, embora ele esteja errado, você acha que ele tá errado, né? Ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, porque não tem uma abertura ali para uma mudança, para um diálogo. E é igual a gente tá falando, eu não sou uma pessoa rígida que acha que a gente tem que ajudar todo mundo, não acho isso. Mas se você tá vendo que ele faz uma coisa errada e que isso te impacta, é seu companheiro, tipo, não é qualquer pessoa, sabe? É uma pessoa que você convive diariamente, então deixar pra lá, talvez seja deixar pra lá alguma coisa que você acredita, alguma coisa que você pensa e que você valoriza. Então fique esperta, Josi. Talvez isso não seja muito positivo pra você no futuro, tá? A Ivy disse assim, não vale a pena essa amizade, de uma pessoa muito negativa. Ivy, eu acredito que talvez essa amiga seja negativa mesmo. Olá, boa noite, Cris, saudade. Cris, hoje o tema é perguntas e respostas.
Dirleide. Rê, quinta é o aniversário da minha mãe e minha irmã quer trazer minha sobrinha para passar o dia aqui. E ela é uma pessoa que me faz mal tá perto. Eu pedi pra minha irmã não trazer, não sei o que fazer. Gi, pensa bem. Ai, desculpa, gente. Esqueci de trazer água, minha garganta tá seca. Gi, pensa bem. Você pode não gostar, né, dessa sua sobrinha, mas é a filha, né? É a filha da sua irmã. Então, tipo assim, não dá pra você resolver as suas coisas, tipo, excluindo alguém, né? Olha como é que seria o mundo se eu virasse e falasse assim, eu não gosto da minha sogra. Vamos excluir a sogra, né? Minha sogra não vai participar da minha vida. Eu não gosto da irmã do meu marido. Então eu quero que ele não apareça. Só que aí, gente, se a gente faz assim, toma uma atitude assim, o que acontece? A chance é que a gente vai excluindo as pessoas da nossa vida e a gente também fica num casulo, né? Fica assim, num lugar intocável. Então, eu gostaria que você pensasse o seguinte, quando você faz esse pedido, né, para sua irmã, para ela não trazer a filha dela, o que será que e como é que será que isso deve ter soado para ela, né? Será que não soou meio agressivo? Então, compreenda assim, a gente pode não gostar de todas as pessoas, a gente pode achar que tem algumas pessoas que são tóxicas, mas essas pessoas às vezes são da nossa família. Então, a gente precisa conviver, às vezes sim, às vezes, como na situação aniversário, né, da sua mãe. E aí a gente vai, o que eu te recomendo é assim, como eu posso estar no mesmo ambiente que a minha sobrinha sem me sentir agredida? Como eu posso lidar com o que vier de lá pra cá? Então, Gi, é mais ou menos por aí, assim. Eu acho que as pessoas, elas nos dão oportunidade de crescer. Gente, tem pessoas que eu convivo que são muito difíceis, de verdade, assim, muito difíceis. E aí, isso me convida para duas coisas. Primeira coisa que eu acho que me convida é a ver aquilo que eu não gosto, sabe? A conviver com aquilo que eu não gosto e aí me obriga a ser melhor. Porque se eu não sou melhor, a nossa relação não melhora. Então, eu sempre se coloque nessa postura, tá, Gi? Olá, Leandro! Que honra ter você aqui. A filha do seu irmão. Não gosta dele. Então, Gi, pensa um pouquinho sobre isso, tá? Como lidar com uma pessoa ignorante, bruta e machista e não me deixar estressar? O que as atitudes dele me causam? Sempre acho que tá certo. Olha, Josi, o que a gente fala, não dá pra gente fingir que a gente não sente. Mas a primeira coisa é assim, entender que esse machismo, que essa rigidez é do outro, tem a ver com o outro e não necessariamente tem a ver com você, né? É o que o outro consegue oferecer. Então, assim, olhe com um pouquinho mais de compaixão. Isso daqui é a história dele, é a realidade dele. Ele acha assim e eu sou livre para não achar assim. Ok? Vamos mais perguntas? Então, legal. Essa da amiga foi bem legal. Próxima pergunta. Quando tomar a iniciativa e declarar interesse num relacionamento amoroso ao amigo? E aí, gente? Olha só, que interessante. A pessoa que me escreveu, ela disse que tá muito afim, pelo que eu tô entendendo, né, dessa pergunta, tá muito afim de um amigo. E aí, qual será que é a hora certa que vocês acham que é pra você contar pro outro? Olha, camarada, alô, né, tô afim de você. Gente, vocês viram um negócio no Instagram? Não sei se vocês viram, achei divertidíssimo. Que é assim, que é o cupido virtual. Não tô falando pra vocês fazerem isso, é que eu vi isso e achei interessante. No mínimo curioso. É que o pessoal, assim, é o cupido virtual. Você vai lá, manda o número da pessoa que você tá afim. Aí uma pessoa que nunca viu aquela pessoa vira e fala assim, fulano, você não percebeu que esse ciclano é afim de você? Vocês viram isso? Gente, isso na minha época de colegial, né? Colegial não, ensino fundamental, né? Era a melhor amiga que fazia. Agora na internet tudo é possível. Bem, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é uma situação fácil. Você tá gostando de um amigo e você ainda não sabe se ele gosta de você ou não. Mas eu fico pensando o seguinte, se você não se expõe também, você nunca vai saber a resposta. Você vai ficar sempre na fantasia. Será que um dia ele vai me notar? Será que ele sente a mesma coisa que eu, né? Eu acho que é válido, sim, você expor. Qual a hora certa? Você já sabe que não tem hora certa, né? Mas uma coisa é fato. Se você tá com interesse amoroso nele, essa relação de amizade já mudou.
Você querendo ou não querendo, isso já mudou. Que talvez você fale assim, eu não vou expor porque depois estraga a amizade, né? Mas assim, a amizade de verdade, ela já o transformou. Agora, você tem que ver assim, você vai encarar a resposta, é um sim ou é um não. E talvez fique estranho se for um não, e talvez fique estranho se for um sim, né, também. Você tem que estar aberta para as possibilidades. E a amizade de verdade, ela já transformou. Agora, a hora certa nunca vai ter. Você sempre vai correr um risco. Que a gente fica pensando, que hora vai ser a certa? Porque a gente fica na cabeça que a hora certa é uma hora que é com menos risco. E não existe isso. A partir do momento que você toma consciência que você tem um sentimento dentro de você, sim, você pode expô-lo e correr o risco, porque na vida a gente corre riscos mesmo. E se a gente não correr risco, gente, a gente tá morto, né? A gente tá ali congelado, acho que congelado. Então corra o risco, vá com o coração aberto e sem expectativas do tipo assim, ele não tem que responder sim, sabe? Mas já existe algo que já está acontecendo. Então isso é inevitável, tá? Ele não quer, devo insistir ou devo deixá-lo ir? Gi, boa pergunta. Ele não quer, devo insistir ou devo deixá-lo ir? Gi, o negócio é o seguinte, o camarada não quer, ele já disse que não quer. Aí vale você pensar, sabe, Gi? Compensa eu insistir aqui? Eu quero o quê? Convencê-lo a estar comigo? Tá entendendo o que eu quero dizer? É porque eu acho que assim, você deve ser uma pessoa muito bacana e assim, a pessoa que se não quiser estar do seu lado, essa pessoa não significa que a outra pessoa não queira. Então você tem que se tratar com bastante carinho, com bastante respeito e saber até o limite onde você quer, onde você pode ir, né? Então o limite eu acho que é muito assim, eu falo uma vez, falo duas, a pessoa diz assim, não, ok, eu me recolho. Porque a opinião dele, sabe, também é relevante. A opinião dele, o que ele quer ou não quer, também é relevante, também conta. Não é só a sua vontade que conta, entendeu? Eu vou fazer um paralelo meio bobo, assim, mas é só pra vocês entenderem, assim, como é que seria. Imagina que sei lá, eu tenho uma bola, tá? E eu tenho uma bola muito maravilhosa. E aí eu vou descer no prédio, no prédio, né? Eu vou descer lá pro prédio e quero que os meus amigos brinquem comigo. Só que meus amigos não estão lá, não querem brincar. E aí eu fico insistindo com eles que eu quero que eles brinquem de bola comigo porque a minha bola é muito maravilhosa. Só que eles não estão afim. O que acontece? Eu vou me estressar e eu vou estressar eles. E eu vou ficar ali brigando para que eles brinquem comigo, sendo que eu poderia às vezes brincar sozinha. Eu poderia ir em outro edifício, ver se tem outras pessoas a fim de brincar com a bola. Então é mais ou menos assim, quis fazer um paralelo aqui para vocês entenderem que não é só uma vontade que importa, às vezes a gente precisa respeitar a vontade do outro, né? Às vezes não, né? Sempre. E entender que não tem só essa pessoa para brincar, entendeu? Tem muitas outras. E que a sua bola pode ser maravilhosa e que legal que seja, mas vamos atrás de quem consegue reconhecer isso, ok? Luísa disse assim, e como resolver uma relação de amor que virou amizade? E o outro não entende e quer dar uma de amigo, mas ele está sempre esperando que volte, e eu não quero. E ele continua insistindo na amizade. E Luísa, complicado isso, né? Mas olha só, acontece demais. Acontece o seguinte, acontece que quando uma relação acaba, vamos voltar a ser amigos, eu acho muito complicado. Por quê? Geralmente, eu acho que 99% das vezes, quando tem o término da relação, às vezes para uma pessoa ficou super bem resolvido e para outra não tá bem resolvido. Aí, forçar uma amizade, às vezes com uma expectativa de que daqui a pouco a pessoa desiste e volta pra você, é uma furada. Então é o que tá acontecendo, Lisa, com essa pessoa que você se relacionou. Ela não tá entendendo que acabou. Então, cabe aí ainda uma amizade? Será que cabe mesmo? Será que é o mais saudável que vocês têm que fazer? Ou será que não é importante vocês darem um tempo? Sabe que cada um tem um processo de cicatrização, de percepção de que foi aquele relacionamento, de luto, sabe? E é diferente o tempo de um e do outro. Então vale a pena você rever. Se ele não tá compreendendo que era só amizade mesmo, que você não tá a fim de voltar, então talvez seja a hora de vocês se afastarem um pouquinho, tá? Ver se faz sentido.
mas a amizade na cabeça dele pode retornar numa eu sinto sufocado. Então, mas eu não quero ele de volta. Exatamente, Luísa, você não quer ele de volta. Então, assim, talvez não queira também a amizade dele nesse momento, porque ele não tá entendendo, tá sendo confuso e sofrido pra ele. Ele tá achando que a amizade pode virar em alguma coisa, mas você já tá claro, eu não quero ele de volta como companheiro. Acho ele uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa, mas não como companheiro. E tudo bem, Luísa, você pode achar realmente assim, tá tudo certo, né? Agora, talvez você tenha que afastar até por respeito a ele. E falar assim, olha, é pra você não se machucar, porque eu gosto muito de você, a gente precisa ficar um tempinho aqui sem se ver, pra você cicatrizar, entendeu, Lu? Fez sentido? Ele não fala que não quer mais, mas trata com frieza. A Gisele disse assim que é uma pessoa que não fala, não quer mais, né, Gisele? Mas trata com frieza, é isso? Mas, Gisele, eu acho que a ação diz muito, né? A ação diz muito mais que palavras, gente. A pessoa não te liga, não te retorna, tá sempre muito distante, muito frio. Isso já é uma forma de se comunicar. Isso já é uma forma de dizer que essa pessoa não tá disponível. Então, aí, Gi, vale a pena você pensar aí, por que eu tô insistindo nisso. Lu, espero que eu tenha te ajudado, tá? Qualquer coisa me chama no direct. Vamos mais, então? Próxima pergunta. Como deixar um relacionamento que descobri ser abusivo, mas a pessoa não aceita o fim? Olha, tá bem sintonizado, né? As perguntas que estavam aqui e a pergunta que a seguidora me fez. Então, assim, a pessoa tinha um relacionamento, ela descobriu que o relacionamento é abusivo, mas o outro não aceita o fim, né? Depende do grau desse relacionamento abusivo. Eu tenho, assim, muito receio que a gente tem diferentes graus de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, vamos dizer, no nível 1, tá? É aquele que, assim, existe uma dependência emocional do casal, mas não existe uma agressão, porque tem relacionamento abusivo que pode chegar ali ao 2º grau ou 3º grau e que a gente já tem ali uma ameaça, uma coisa, assim, mais enfática, aí a gente precisa de outras medidas. Mas se é um relacionamento assim, você reconhece que é um relacionamento abusivo, que existia manipulação, que o cara era muito assim manipulador, tal, mas é uma pessoa assim que você sente que não vai ter um risco físico, né? Vamos dizer assim. O que eu posso dizer pra você é o seguinte: mantenha firme, né? Mantenha firme no sentido de, olha, diga não e vai se afastando. Às vezes pare, converse com ele e fala assim, olha, a gente terminou, tá difícil pra você, tá difícil pra mim, eu não vou te responder mais as mensagens, não vou falar com você, até que a gente consiga entender essa fase que a gente tá agora, né? E na verdade esse relacionamento realmente acabou. Então no relacionamento abusivo, a gente tem que entender o seguinte: quando o outro abusador, né, ele gosta muito da manipulação, gosta muito do poder, e quando ele perde esse poder, fica meio assim, sabe, sem saber o que fazer. E aí, às vezes, a pessoa fica mais enfática, dizendo que quer voltar. Talvez nem é que ela quer voltar, né? É que essa relação de simbiose se estabeleceu tanto que ela não se vê sem você. Então, você precisa se fortalecer, precisa dizer não, evitar contatos, evitar telefonemas, evitar mesmo, porque assim ele vai se convencendo que essa relação acabou. Se é uma relação assim que já é mais agressiva, né? Se durante a relação teve ameaça física, né? Não apenas psicológica, mas física também, aí eu já te recomendo a ir numa delegacia da mulher e se instruir, né? Como eles podem te ajudar nisso, e estar sempre com a família. Eu acho que isso é sempre muito importante. Com a família, com amigos, com pessoas que te ajudem a sair dessa relação, que não é fácil. Ok? Viu um caso de uma mulher que queria o fim da relação, já o marido não aceitava e ele matou ela, né? Que eu entendi. Acontece muito, por isso que a delegacia da mulher é importante para se informar, é importante para ter medidas de proteção, né, à vítima. Josi, e se você vive um relacionamento abusivo e quer sair e a outra não aceita, pode ser tratado como covardia sair da cidade sem dar satisfação, mesmo você já tendo avisado que se nada mudar você vai embora? Josi, o que eu acho interessante aqui é o seguinte: para sair de uma relação, não dá pra você simplesmente sair fugida, entendeu?
você tem que compreender assim, o que está acontecendo nessa relação. Você tem que se fortalecer também, né? E entender assim que você precisa se fortalecer e ir saindo dessa relação com respeito ao outro, de mostrando para o outro como é que tá a relação de vocês, de mostrando para o outro o que não tá saudável. Isso é importante. Agora, lógico que em casos extremos, sim, é uma possibilidade sair, né? Assim, sair sem dar notícia, mas só que entenda que não é um indicado, porque isso traz outras consequências, né, para a vida da pessoa. Então, assim, eu já te recomendo e recomendo novamente que você procure, né, um psicólogo para te ajudar, te orientar, tá te acompanhando você no seu caso, para te ajudar a fortalecer e a lidar melhor com essa situação. Porque assim, gente, é muito difícil a gente falar assim, faça exatamente assim, porque cada caso de relacionamento abusivo é de um jeito, entendeu? Então a gente tem que ver você na relação, o outro na relação, para pensar assim, como pode sair dessa relação de uma maneira mais saudável, sem tantos estragos, nem psicológicos, nem físicos, né? Então que é isso que a gente quer quando a gente percebe um relacionamento abusivo. Então, como tem muitos graus, aí vai depender muito. Então, uma rede de apoio é muito importante. A Gi acha que a lei não adianta nada, mas assim, Gi, pode ser que não adiante em algumas coisas, concordo com você, mas pode ser que tenha ali uma possibilidade de você conversar com alguém que lida com aquilo todos os dias e tem alguma alternativa para você, né? Isso pode ser legal. Olha lá, próxima pergunta. Fiquei com um boy e ele, depois de uma discussão, me deu bloco de tudo. Tô maus. Gente, bloco que a pessoa saiu bloqueando ela em tudo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Bloqueou ela legal. E aí, gente? Eu fiquei com o cara e aí na primeira discussão ele sai bloqueando. Colega, levanta a mão pro céu. Porque você só tava ficando com ele. E ele já mostrou um descontrole emocional significativo. Porque uma pessoa que diante de uma discussão, ou de um desentendimento de ponto de vista, ela sai te bloqueando de tudo na primeira discussão que você tenha, então o que ela quer mostrar? Ela tá te mostrando nada mais, nada menos do que só o ponto de vista dela que serve, né? E que se não for do jeito dela, ela é intolerante. Me parece essa resposta. Então, eu falaria pra você assim, pensa o seguinte, ele te bloqueou em tudo, de tudo, e significa que ele já cortou a relação. O que você tá fazendo ainda tentando entender o comportamento desse ser humano? Vai entender o seu comportamento, olha, o que isso daqui quer me dizer e o que eu posso fazer de melhor com isso. Gente, porque eu acho que a gente pode ficar muito tempo tentando imaginar a cabeça do outro, muito tempo ficar tentando assim, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, e isso não nos leva a lugar quase nenhum. Eu diria que não leva a lugar nenhum, na verdade, né? Porque a gente nunca vai ter a resposta até que a gente esteja cara a cara com o outro e o outro conte pra gente o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Então, fora isso, um monte de hipótese. O que a gente tem que pensar diante da reação, né, do outro, diante do que o outro fez comigo, qual é a minha resposta? O que eu faço que define um amor por mim e também um respeito e amor pelo outro. Entenderam? Sacaram? Hoje tô que tô, né? Oi, Ana Laura. Beijinho. É imaturo, mas também siga a sua vida. Nem adianta pensar, fez porque quis. Então acho que é complicado, né? Olha aqui, ó, a próxima pergunta. Vê o que vocês acham, gente? Dá para recuperar um relacionamento que teve muitos términos por briga boba? Então, olha o que eu imagino quando uma pessoa me faz essa pergunta. É um casal que tava junto, termina, briga, separa, Olha lá, ó a mania do ficante da outra lá. É isso aqui no relacionamento. Se ficando ele já bloqueou tudo, se fosse um relacionamento ele tá igual essa daqui, ó. E ela conta assim, olha, a gente fica junto, aí depois a gente briga e a gente separa. O que eu fico pensando, gente? Eu penso o seguinte, separação, terminar uma relação, para alguns casais, é como dar boa noite. É como trocar roupa. Isso vira algo cotidiano e natural e banal.
que acontece? Acontece que quando a pessoa fica nesse comportamento, o casal faz isso muitas vezes, eles começam a desacreditar do término, começa a também desacreditar e a desrespeitar o outro, porque é como se fosse assim, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Pera, gente, ou pera lá. Ou você tá num relacionamento que você quer estar com a pessoa e você quer construir uma coisa com ela, e isso envolve você olhar para uma frustração, se olhar para um desentendimento e tentar resolver, ou, colega, você não tá pronto para uma relação. Porque relação, gente, não é só beijinho, abraço, tudo de bom, sexy, que coisa maravilhosa, não. Uma relação envolve muita frustração. Não é pouca, não. É muita frustração. Por quê? É um ponto de vista diferente do seu, é um jeito de pensar diferente do seu. E se cada frustração você largar, cada frustração você terminar, isso significa que você não está pronto para uma relação. Isso significa que você não está pronto para uma vida adulta, que uma vida adulta envolve sim frustração, envolve sim ver outras maneiras de pensar. Então, o que eu diria para essa seguidora, assim, com muito carinho também, é o seguinte: se você está nessa relação, briga e volta, o que você quer recuperar? Eu acho que você precisaria recuperar primeiro a sua dignidade, recuperar primeiro o seu amor próprio e de olhar pra você e pensar assim, cara, por que eu tô numa relação brincando de me relacionar? Brincando. Porque é uma relação mesmo, gente, adulta, é aquela relação em que eu tô do lado do outro e eu vou sim enfrentar as nossas dificuldades juntos. Pode ser que a gente decida não estar junto, tudo bem, pode acontecer da gente decidir, mas nada de ficar brincando com os sentimentos do outro. Renata tá brava. Ai, tem hora que eu empolgo, né? Acho que desgasta tanto a relação, a Ana falou, desgasta demais, Ana, fica assim, fica fútil, sabe? Volta, então tá, não gostei, briga, separa. Não, gente, isso não é uma relação de adulto, isso é uma relação de criança. Pede o respeito sim, com certeza. Cecília, obrigada. As pessoas pegam o gosto por brigar e já não conseguem se entender. Pois é, Pri, e você sabe uma coisa que eu penso muito? O quanto tá volátil mesmo as relações, o quanto tá descartável. Entenda que existe, assim, uma linha tênue de verdade, porque às vezes a gente fica incentivando, né? Olha, gente, é um relacionamento abusivo, se coloca, às vezes é importante você sair da relação, mas isso não significa que toda relação você vai sair, entendeu? E eu, particularmente, o que eu vejo, né, dos meus atendimentos, tantos atendimentos que eu já fiz, é que as relações, geralmente ela tem um grau de abuso, né? Mas o que vai definir se você fica ou não, eu acredito que tá muito ligado, assim, olha, ao quanto a gente já tentou mudar, o quanto a gente já se esforçou para mudar. Se a gente já tentou muito, estou muitos anos aqui tentando mudar, nada mudou, então talvez essa relação não caiba mais vocês dois, né? E a contrapartida para as relações, não. Às vezes ainda dá, é possível, né? É possível insistir. E não simplesmente, gente, na primeira frustração, no primeiro não, você vai e sai bloqueando a pessoa, né? A Selma disse assim, Renata, quando o atual do seu ex fica te provocando, o que fazer? Peraí, atual do seu ex-namorado fica te provocando? Aí, colega, você reza pra ela, porque significa que o relacionamento dela tá péssimo, né? Porque se ela tá preocupada com a ex, fica atrás de você em vez de ficar atrás do homem dela, então você reza pra ela, manda muita luz, muita paz, porque, é isso, e não responda, né? Não responda as ofensas. Gente, briga só acontece quando a gente aciona a nossa fraqueza e a gente responde. Aí a briga cresce. A Ana Laura disse assim, até como casamento, tem muita gente que diz, se não der certo, separa, como se fosse bem simples, né? Exatamente, Ana Laura, como se fosse assim, trocar uma blusa, né? Deu certo? Não, tudo bem, separa. Gente, as pessoas não são descartáveis. As pessoas... Eu voltei, adivinha? O pessoal da Embratel ligando. 1000 vezes ligam, né? Então, assim, relacionamento, casamento é muito assim, né? Tudo tá assim, se não deu, separa, tal. Claro que é uma opção separar, mas não é a única opção. É isso que eu quero trazer bem claro. Eu saí por ser abusivo. Não dava pra renunciar por algo assim. Então, Pri, tem relacionamento que é assim mesmo. Bem, vamos mais?
Ah, é a mesma seguidora. Ela fez duas perguntas. Os dois se amam muito, mas brigam por bobeira demais. O que eu faço para modificar isso? Aí, seguidora, o que eu quero te dizer é assim, se você já sabe que vocês estão brigando por bobeira, eu quero que você comece a pensar o que está te motivando a continuar brigas por bobeira. E sem aquele que começa. Não importa, aquilo de mãe, né? Não importa quem começou. Se abracem. Já viram mãe falando isso? A minha falava. Então é mais ou menos assim. Não importa quem começa, gente. Se a pessoa joga uma isca pra você, você come essa isca, né, da briga, você também é responsável por essa briga. E se você é que joga a isca, você também é responsável. Então o que você tem que pensar é o seguinte: quais são os motivos que estão fazendo a gente brigar? E será que a gente se ama mesmo desse tanto? E de verdade, o que eu penso de novo é que se tá brigando por bobeira, talvez vocês não estejam maduros ainda o suficiente para a relação, tá? Que envolve estar maduro. Vamos, próxima pergunta. Terminei um namoro, dizemos que somos amigos e continuamos agindo como namorados. O que fazer? Gente, eu acho que já é tão complicado quando a gente tá com a pessoa, sabe, tá tudo certinho. Tipo assim, você é meu marido, você é meu namorado, tudo certinho, certinho. Aí já é tão complicado, né? A gente tem tanta coisa pra resolver. Agora imagina o casal que terminou. Nossa senhora, ó meu mineirês, terminou. O casal que terminou. E aí ainda fica assim, a gente não tá namorando, porque a gente terminou. Mas é como se a gente tivesse. A gente aí é pra dar nó na cabeça de qualquer ser humano. Então faz o seguinte, coração. Vocês têm que colocar o pingo no i. Vocês estão namorando? Vocês estão ficando? Ou vocês são amigos? Vocês precisam saber, vocês precisam definir. Eu acho que, gente, facilita tanto. Eu sou virginiana, né? Signo virgem. E aí, gente, eu gosto muito de organização. Eu gosto de colocar etiqueta nas coisas. Então, não aguento esse negócio de tipo assim, não sei. A gente tá meio que nada. Tem que saber o que tá, gente. Porque se eu tô namorando, aí o contrato é vamos dizer assim, né? Fidelidade, vamos supor que esse é o nosso combinado, né? Nosso combinado de fidelidade, então esse é um combinado. Se tá ficando, beleza, podemos ficar com outras pessoas, né? Se é amigo, é uma pessoa que eu vou desabafar, uma pessoa que ela também vai desabafar comigo, não rola sexo, não rola beijo, entendeu? Então, assim, cada papel tem um combinado. Se você não sabe qual que é o papel de vocês, danou tudo. Então, colega, volte 3 casas e defina o papel de vocês. Ai. Tá cortando, Lidiane? Vê se melhorou. A Josi disse assim, como lidar quando as mágoas já têm afetado no sexo? Com certeza, as mágoas afetam o sexo. Não tem como você se entregar, não tem como você fazer sexo com uma pessoa que você tá com raiva. Assim, sabe? Não dá mesmo. Tá bom, tem pessoas que conseguem, né? Mas isso não dura muito. Às vezes até o sexo fica uma moeda de troca, sabe? Então não rola mesmo. E você dá sinais e mesmo assim a pessoa não tem medo nenhum de você terminar a relação. Então, Josi, se a pessoa não tem, assim, eu fico pensando, olha, a relação tá ruim, o sexo tá ruim. Você não tem que ficar dando sinais, você tem que sentar e conversar. O que tá ruim? Então, gente, esse negócio de sinal é muito relativo. Às vezes a gente faz uma cara feia, bem feia. O outro tá lá no celular, nem viu sua cara feia. E você tá achando que deu uma mensagem que você tá puta da vida. Não, às vezes a pessoa nem viu. Então, evita a fadiga. Você tá chateada? Senta e conversa objetivamente sobre o que vocês estão com problema, tá? Meu namorado mantém contato com a ex. Ele sempre me diz que é amizade. Não sei como lidar com isso e não quero impor a ele que não mantenha, porque acho que isso não funciona. Não sei como agir. Patrícia, eu não gostaria. Renata, pessoa física, não gostaria, tá? Por quê? Por que eu não gostaria? E talvez seja o que você tá vivendo, Patrícia. Porque assim, teve um envolvimento emocional. Mas olha só a situação. Você tá abrindo mão do que você tá sentindo, do que você acha ruim, para que ele não ache ruim com você. Então você fica achando ruim com ele, em silêncio, para que ele não ache ruim, ele não ache qualquer coisa que você fale ruim, entendeu? Então seria mais ou menos assim, já tá estranho, já tá ruim, Patrícia. Então você precisa ser honesta com você. Isso é uma limitação?
sua, talvez, você não consegue lidar com ele, falar com a ex, tudo bem, então abre o jogo. Ó, fulano, deixa eu te falar, eu não tenho problema, assim, de você falar com suas amigas, nada disso, mas quando você fala com a sua ex, eu fico com a pulga atrás da orelha, não por você, mas porque vocês já tiveram uma história, isso me incomoda, isso me fere de alguma maneira. Então, seja sincera, seja honesta, acho que sempre vai ser o melhor caminho. Você acha que quem fica deve satisfação? Leide, Renata, acho que não. E acho que também tem diferença em investigar, mas tudo bem. Mas eu acho que o contrato, depende do contrato que você fez com o seu ficante, né? Mas normalmente o contrato é assim, a gente tá se pegando, né? Então, assim, vocês podem pegar outras pessoas. Geralmente é assim, né? Porque eu não acho que tinha um cara que queria satisfação pra tudo. Tem gente que quer, né, satisfação, mas eu acho que satisfação é mais quando você tá namorando, acho que o contrato é outro, né? Vamos lá? Próxima pergunta. Estão gostando, gente? Próxima pergunta. Ele procura quando quer. Só me trata como namorada, mas não quer nada sério. O que fazer? Gente, é pra acabar com os piques de Goiás. Ai, gente, eu acho assim... Ai, lá vai eu, a louca do signo. Mas assim, gente, ele só te procura quando ele quer. Ele te trata igual uma namorada, mas ele não quer nada sério. Então, eu vou te perguntar uma coisa, colega. Você quer algo sério? Você quer um namoro? Você quer um relacionamento sério, assim? Que eu quero dizer esse padrão, né? Eu tô falando de um padrão, mas que você pode namorar de vários jeitos, tá? Não tem só esse jeito. Mas você quer essa coisa, assim, de vocês se encontrarem com frequência, de você ir na casa dele, ele na sua casa, de conhecer a família. Você quer isso pra você? Ele diz que não quer. Então, o que você precisa fazer é ir em ressonância, em coerência com o que você quer pra você. O que significa isso na prática? Se ele não quer e você quer, então ele não é a pessoa certa. Tá me entendendo? Se o seu objetivo é claro, e a pessoa não quer aquele mesmo objetivo, aquela mesma coisa que você quer, então talvez não seja essa pessoa. Você só vai saber, sabe como? Se você conversar com ela, falar assim, meu objetivo é esse, né? E qual que é o seu? A gente tá quase dando uma hora, né? Vamos lá. Sou virginiana, super exigente, estava com ele 15 anos, ele terminou um mês, está com outra e eu sofrendo. Eu também sou virginiana, também sou exigente. Grace, deixa eu te falar, dói muito terminar uma relação recente, uma relação longa, não importa o tempo, dói muito. Ele tá com outra? Ok, isso pode ser assim, um estímulo pra você, ou um aviso lá de cima, sabe? Pra você cuidar de você. Olha, ele já tá seguindo a vida dele. Então, assim, se deu tempo necessário, porque você precisa de um tempo para isso, que não é o mesmo tempo que ele, tá? E logo que possível, siga a sua vida. Vai pra frente, porque ele está com alguém, pode ser um alerta de tipo, Grace, vai, né? Vai, siga a sua vida. Você também é capaz de conseguir estar com uma pessoa ou não, ou você é capaz de se nutrir de você. Então, assim, entenda esse movimento, desse momento, tá? Então, perceba isso. Atum... Ih, gente, tá acabando. Tomar para esquecer... Atum a tomar para esquecer o ex? Não entendi sua pergunta. Só me trata como namorada? Algo de errado não tá certo aí, é isso mesmo. Bem, corações, deixa eu contar pra vocês. Tá acabando o nosso tempo, que aqui no Instagram é só 1 hora. Mas eu recebi muitas perguntas, então agora no Stories eu vou responder o resto das perguntas. Pode ficar tranquilo, se você me mandou sua pergunta, eu vou responder ela agora, tá bom? Vai ficar aí disponível no Stories. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês, pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui comigo hoje. Muito obrigada, estamos de volta com força total. Quarta-feira tem live também e depois eu quero a sugestão de vocês para um tema para live de quarta, que aí vai ser um tema exclusivo e específico, tá bom? Beijo, meus corações, muito obrigada. Obrigada, Gi, obrigada, Cecília, Nath, obrigada. Albier, obrigada. Rafa, tudo jóia? Beijão pra vocês, até mais.